Na gestão PT, o abuso de autoridade se tornou algo legitimado. É uma prática comum. Qualquer ministro, qualquer pessoa ligada ao presidente da República se sente no direito, nas condições de praticar atos de abuso de autoridade como se nada acontecesse. E isso acontece a olhos claros, todo mundo vê o que está acontecendo, é um fato público, é noticiado na imprensa. E ainda assim, os juristas, as comissões de prerrogativas, a ordem dos advogados, toda a classe do direito permanece calada. Os veículos de imprensa, ao invés de noticiar isso horrorizados, escandalizados, afinal de contas é o mau uso da máquina pública em favor exclusivo do governo, inclusive para ocultar fatos verdadeiros que atacam a imagem do governo, não. A imprensa se cala e aplaude os abusadores. É uma prática bizarra, vil, que vem acontecendo nessa gestão e se tornou corriqueira. A coisa fica pior ainda porque assim, o governo Lula pediu agora que a PF investigue médicos por fake news sobre falta de remédios no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta enviou na quinta novos nomes para serem investigados. O conteúdo envolvia acusações contra a Anvisa. Naturalmente, médicos altamente respeitados e muito capacitados, como o Dr. Vitor Sorrentino, que vem fazendo um trabalho exemplar no Rio Grande do Sul, trabalho que o governo não tem feito, que tem capitaneado com seu grupo de apoio a filantropia, o acolhimento, consultas gratuitas, pedindo doação e indo onde o Estado não vai, agora o governo Lula simplesmente resolve atacá-los por fake news, porque eles estão tendo a ousadia de noticiar a realidade do que acontece. Na verdade, na gestão PT, o argumento fake news serve para rotular qualquer adversário. Qualquer pessoa que ouse apontar o dedo para o governo Lula e falar vocês estão errando aqui, está cometendo fake news. Porque, naturalmente, os soberbos, arrogantes e imbecis do governo Lula se acham que jamais iriam errar. Eles são infalíveis e sua infalibilidade não permite que outras pessoas discordem. Foi o mesmo que a Rede Globo fez na questão da ANTT estar multando os motoristas que iriam sem nota fiscal. O governo Lula está falhando miseravelmente na questão do Rio Grande do Sul. O governo Lula falha com a população gaúcha e falha com todos os brasileiros. É um governo incompetente, é um governo incapaz, é um governo que só pensa em tributar, só pensa em fazer mamata, em fazer conchavos para os próprios aliados e não pensa na população brasileira. E aí nós vemos eles agora querendo praticar abuso de autoridade para cercear médicos que gratuitamente, voluntariamente, estão fazendo o que o governo deveria fazer e não faz, que é salvar a população gaúcha. Já passa da hora do povo brasileiro se revoltar contra esse governo. Já passa da hora do Brasil se unir contra o governo Lula, contra essa corja de mamateiros petistas que atuam de maneira rasteira, de maneira vil contra toda a população. Já passa da hora de nos unirmos contra os abusos e arbitrariedades praticados pelo governo. Nós não temos um Estado a favor da população, nós não temos gestão, nós não temos presidência da República, nós temos simplesmente raposas tomando conta do galinheiro. E aqueles que ousam reclamar, ousam denunciar os desmandos, agora são investigados por um órgão que está notoriamente aparelhado com o governo. É um verdadeiro absurdo, um descalabro que acontece nessa gestão PT. E aí, naturalmente, se a gente fala de gestão e responsabilidade, a gente tem que falar de Rede Globo. A Rede Globo voltou a ser acusada de prestar um jornalismo editorial como assessoria de imprensa do governo Lula. Nesta quinta-feira, internautas, toda a imprensa se revoltou com as declarações dadas por sempre ela, a Dani Lima, que atua como militante enviesada contra civis que tem criticado a atuação do poder público e, de certa forma, minimizando o protagonismo dos voluntários que têm assumido os resgates no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas no estado gaúcho. Para você entender o que a Dani Lima fez, dá uma olhada no vídeo. São 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. A Dani Lima, ela se tornou o retrato do jornalismo cooptado, escrachado, pago com dinheiro público para trabalhar em favor da gestão PT. Onde já se viu, quem está salvando a população gaúcha são os próprios civis, são os voluntários, como os médicos,
São os bombeiros de todo o país que estão indo para lá. São as pessoas que estão se doando para salvar essa população, nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E a Dani Lima presta esse desserviço. A Dani Lima deveria ter o registro de jornalista dela cassado. Ela não pratica jornalismo. Ela pratica militância. Chega a ser insuportável ver o tom de deboche, o rosto mentiroso dela, mentindo de maneira escrachada dia após dia na Rede Globo. Ela atua, na verdade, como uma jornalista de diretório acadêmico enviesado junto ao PSOL. É uma coisa vergonhosa. É uma situação, assim, brutal, é aviltante. É o retrato do declínio da classe jornalística. E por sua vez, o retrato agora das enchentes atingiram o Rio Grande do Sul já podem ser vistos nas prateleiras. Grandes redes de supermercados de atacado e varejo começaram a racionar os volumes vendidos de arroz, leite, óleo de soja, feijão, produtos nas quais o Estado tem forte presença na produção nacional. Para você ter uma ideia, na tarde dessa quinta-feira, alguns atacadores aqui de São Paulo já estavam racionando a quantidade dos produtos vendidos justamente porque a produção vem do Rio Grande do Sul. E é natural que isso aconteça, afinal de contas a tragédia afetou todo o estado do Rio Grande do Sul, há problemas de escoamento dos produtos, mas também problemas de produção. Toda a lavoura foi perdida. É uma situação calamitosa, isso vai impactar todo o país. O que a gente tem que lamentar é a forma irresponsável e amadora com que o governo federal tem tratado toda a crise do Rio Grande do Sul. É um estado importantíssimo para o país que está sendo diretamente impactado, além das chuvas, pela tragédia que é ter um petista no poder. E olha só que absurdo. Você deve saber que o André Ventura é o líder do partido Chega em Portugal. O partido cresceu absurdamente. A direita de Portugal volta a respirar. Inclusive na eleição dos países colonizados por Portugal, elegeram parlamentares do Chega. Um brasileiro foi eleito para o parlamento português pelo Chega. E aí o André Ventura denunciou que eles estão tentando mandar doações para o Rio Grande do Sul e o governo Lula está impedindo. Se você não acredita, veja o próprio André Ventura. Olá a todos. Queria comunicar-vos especificamente sobre a situação que se passa no Brasil, muito particularmente no Rio Grande do Sul, onde as pessoas estão a sofrer muito com falta de alimentos, de bens essenciais depois da tragédia que vimos nos últimos dias. E o governo brasileiro está a tentar esconder aquilo que se passa. Está a tentar evitar ajuda internacional, está a tentar apoiar internamente as pessoas para não reconhecer o seu falhanço e nós não podemos permitir que isso aconteça. Portugal tem o maior respeito por todos os povos do mundo, mais ainda os que falam português. Temos 150 toneladas, agora 120 com o tempo a passar, 120 toneladas de apoio, de material de apoio, prestes e pronto a ser entregue para os nossos companheiros brasileiros. E a ajuda não sai de Portugal. Está pronta, está disponível, vai se estragar, em grande parte, se não for entregue. Só que o governo brasileiro não quer que Portugal envie por uma razão, para esconder aquilo que tem sido o seu falhanço. A TAP já se disponibilizou para enviar as coisas, só estamos à espera que alguém faça alguma coisa. E eu insto o governo português e o governo brasileiro a aceitarem esta ajuda, que será fundamental para salvar a vida. É um absurdo isso. Não bastasse terem impedido as doações vindas do Uruguai, não bastasse não ter aceitado a ajuda argentina, agora querem impedir as doações de mantimentos vindo de Portugal. O mundo quer ajudar o Brasil, mas o Lula não permite que o Brasil seja ajudado. Nós temos um irresponsável, um genocida na presidência da República e ninguém fala nada. A imprensa segue calada e a Rede Globo segue fazendo propagandismo petista. É uma vergonha. O Lula, no meio disso tudo, foi até uma mãe de 5 filhos e disse o seguinte: quando vai fechar a porteira, companheira? O presidente disse nessa sexta-feira que perguntou a uma mulher beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida quando ela ia fechar a porteira, questionando se ela pretende parar de ter filhos. Isso não é uma declaração machista? Isso não é uma declaração absurda? Ela quer o quê? Que a mãe mate as crianças? Quer fazer aborto? Se tivesse políticas de natalidade nessa gestão, talvez ela tivesse um controle melhor. Se a educação fosse melhor, talvez a mãe tivesse a possibilidade de ter um controle de natalidade melhor. Ou talvez ela só queira ter muito filho também, é um direito dela. Agora vai querer impedir a mulher de ter filhos? Você já não pode pensar? Se a mulher quer ter 5, 10, 15 filhos, o problema é dela. Eu não acho adequado, mas as pessoas são livres. As pessoas são livres. E falta política de natalidade no governo. É um absurdo. Agora, cadê as feministas que falam tanto dos direitos das mulheres? Cadê? Não, porque a mulher tá tendo filho, não pode. Se ela tivesse matado 5 no aborto, aí elas iam aplaudir. É um absurdo. Ficam quietas ainda quando o Lula fala esse tipo de absurdo. Dá uma olhada no vídeo. Dá uma olhada no vídeo pra você não falar que eu tô mentindo. Aquela menina que tem um monte de filho, ela tem 5 filhos. Eu falei, companheira, quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5.
Ela tem 27 anos de idade. 27. Então eu falei, é preciso você se cuidar. Agora dá uma olhada nessa pauta e presta muita atenção na semelhança com São Paulo. O senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, relator da CPI das ONGs, aprovou 3 diligências na finalização do trabalho. Segundo o senador, o desafio é mostrar que quem banca as ONGs tem interesse econômico e não preocupação na questão ambiental. Os senadores fizeram uma série de descobertas, dá uma olhada. Imagens de pobreza das aldeias, relatos dos moradores que contaram nunca ter visto as obras prometidas pelas ONGs na região, mas o dinheiro foi para as ONGs, tá? Roubo de minérios e outros bens das terras indígenas para vender no exterior, aparelhamento das ONGs, biopirataria. No documento ainda há pedido de membros da tribo dos tucanos que vivem em Pari pela saída do ISA e demais ONGs da região. Ou seja, o que nós vemos no centro de São Paulo com ONGs explorando a miséria, nós vemos isso nas ONGs que atuam lá na Amazônia, na parte dos índios, que atuam próximo a essas tribos. Recebem para fazer obras e não fazem. Recebem para acolher essas pessoas, para levar dignidade e não fazem. ONGs que são politicamente aparelhadas, que atuam junto a jagunços, a grileiros, que atuam junto a pessoas que vão lá explorar os índios e ninguém fala nada. A Marina Silva segue calada, o Lula fechou a boca, o Leonardo DiCaprio esqueceu que existe o Brasil, a Greta Thunberg se mandou para a Europa e não fala mais um A do país, porque nós temos um esquerdista na presidência e ele pode vender a Amazônia, pode vender os índios, pode fazer o que ele bem entender que ninguém liga. Nós estamos vivendo uma completa deturpação de valores que escancara a hipocrisia da esquerda e que ninguém fala nada. É um verdadeiro esculacho que nós vivemos hoje no país. Isso é o resultado da gestão PT. Incompetência em todas as áreas de gestão. Incompetência em todos os setores. E o pior de tudo, o brasileiro pagando essa conta. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.